Esse é o Ancapsu e hoje o dia tá cheio, hein? Realmente muita notícia e notícias positivas. Depois da bomba da CPMI do INSS, da bomba do depoimento do Tagliaferro, agora a gente tem mais uma bomba política em Brasília, que é União Brasil e o PP decidiram sair do governo e apoiar a anistia a Bolsonaro. Os principais partidos do centro democrático saíram do governo Lula e estão apoiando a anistia a Bolsonaro. Vocês entendem a mensagem que isso passa para o mundo? É uma mensagem importante. De novo, olha só, esse julgamento do Bolsonaro, todo mundo sabe que não tem nada de jurídico nisso daí, é só propaganda e marketing. Então o importante é a mensagem, né? Isso daqui, no dia de hoje, é importantíssimo. Vai sair manchete dizendo, olha só, os principais partidos da base do governo abandonaram o governo Lula para apoiar o Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro sendo condenado ou sendo julgado no STF, coisa e tal. O que mostra, mais uma vez, que a tentativa deles de criar um consenso em cima da condenação do Bolsonaro falhou absurdamente. Cara, o dia hoje está realmente explosivo. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Joelson Bolsolavista Bolsolavo, representante do Xvideos no Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a cúpula da Federação União Progressista, que é a união dos partidos União Brasil e PP, decidiu nesta segunda-feira que todos os detentores de mandatos da sigla devem sair do governo Lula até o dia 30 de setembro, sob pena de serem expulsos das legendas. Isso significa, portanto, que o Fufuca e o Sabino devem sair, deputados federais licenciados pelo PP e União Brasil devem sair, respectivamente. Parece que não vai ser para os outros, para os afiliados do Alcolumbre. O Alcolumbre tem alguns afiliados no governo, esses afiliados do Alcolumbre é da cota pessoal do Alcolumbre, não é do partido, né? A federação também decidiu apoiar um projeto de anistia a Jair Bolsonaro. O anúncio ocorre no mesmo dia do início do julgamento do presidente. A ideia, segundo pessoas que acompanham as conversas, é que a anistia seja geral para todos os envolvidos no ataque golpista de 8 de janeiro, mas mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, esse deve ser o acordo. Eu falei para vocês do acordo, né? O Tarcísio foi lá, conseguiu gerar esse acordo com o Centrão, com o pessoal todo, botou força na anistia, é isso que vai fazer. Essa é a saída desse problema todo. Bolsonaro, calma, vamos empatar agora para virar o jogo mais adiante. Eu sei, não é o ideal. Não é o ideal, tinha que anular esse processo todo. Concordo plenamente, Alexandre de Moraes tem que parar na cadeia, pagar pelos crimes, que ele vai chegar lá. Calma, calma. O pessoal tem essa febre de fazer tudo, resolver tudo agora e coisa e tal. Gente, não se resolve essas coisas desse jeito em política. Vai ser acordo. Esse é o acordo e é um acordo ótimo pra gente, é uma coisa excelente para resolver esses problemas todos, né? Os integrantes das duas siglas, o Antônio Rueda e o Ciro Nogueira, reuniram-se na manhã dessa terça-feira com aliados para tratar do tema e fizeram um anúncio na imprensa nessa tarde em pronunciamento curto de menos de 3 minutos. Está aqui o pronunciamento do Rueda e do Ciro Nogueira, falando que justamente aquilo que todos os ministros desses partidos precisam sair do governo Lula, o PP e União Brasil estão fora do governo Lula. Eles já estavam falando sobre isso há algum tempo, né? Mas lembra, o Lula estava tentando manter esses partidos na base dele. Eu falo isso para vocês, os partidos do Centrão são muito importantes para ganhar a eleição. Sim, eleição se ganha com ideias, com argumentos, isso é o mais importante, eu concordo plenamente. Mas, de novo, o que acontece nesse mundão de Brasil nosso aqui é que tem um monte de gente que, se você não for convencer a pessoa a ir votar, ela não vai votar. A estrutura partidária do Centrão é muito importante para fazer exatamente isso, para convencer o líder comunitário, para convencer o pastor, para convencer o pároco da igrejinha lá da cidadezinha, a convencer as pessoas a irem votar no candidato X ou Y. Sim, nós que discutimos política aqui somos uma fração relevante da população, mas tem muita gente que não está nem ligado nisso aí, que se não tiver esse incentivo, não tiver partido correndo atrás da pessoa e votar, ela não vai votar. O Lula sabe disso, o Lula só ganhou em 2022 porque teve muito apoio nesse sentido. E agora o Centrão, que dava alguma governabilidade ao governo Lula, saiu. Isso significa, meu amigo, que a situação do governo Lula é trágico. Nem para conseguir substituir membros na CPMI do INSS ele consegue mais. Porque lembra, por que o governo Lula ainda tinha a maioria dos membros da CPMI? Porque na hora de indicar membros,
são os presidentes de partido que indicam os membros, então não é por maioria simples. E como os presidentes do PP e do União Brasil estavam no governo Lula, indicaram pessoas ainda ligadas ao governo para a CPMI. Por isso que eles estavam dominando a CPMI, conseguiriam fazer a coisa toda. A oposição fez o truquezinho de roubar a CPMI e agora não tem mais esse negócio. E agora nem consertar, de trocar os suplentes, trocar as pessoas que estão na CPMI por outras pessoas, o governo pode fazer, porque não tem mais os dois principais partidos da base de sustentação do governo, né? Então, isso daqui é uma notícia bombástica, como eu falo para vocês, acabou a sustentação do governo Lula no Congresso, ele já tinha pouca coisa que ele conseguisse fazer, agora tem menos ainda. Isso tudo aconteceu depois da pressão de bolsonaristas, entenda, Tarcísio está em Brasília lutando por isso, pelo PL da anistia, e vai sair o PL da anistia, eu não tenho mais dúvida nenhuma, nesse momento vai sair o PL da anistia. A grande questão que tem, de novo, né, se isso foi um acordão com o pessoal do STF, beleza, tá firmado, vai sair a anistia. Por quê? Porque vai ser votada no Congresso, vai ser votada no Senado, vai passar, mas o Lula vai vetar. Depois que o Lula vetar, o Congresso derruba o veto. E o problema dessa história toda é o STF não barrar essa coisa. Se deixar na mão do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai querer barrar. O Alexandre de Moraes vai falar que tem que barrar e não sei o que lá. Mas eu não sei não, eu acredito que essa seja a saída desse pessoal, ou seja, vão fazer essa anistia total e já deixaram a dica aqui, vai ser anistia total menos política, ou seja, Bolsonaro continua inelegível. Esse deve ter sido o acordo do pessoal. Eu acho um absurdo? Acho um absurdo. Tinha que ser Bolsonaro elegível, tinha que ser Bolsonaro ano que vem concorrendo, porque ele tem toda a chance de ganhar, ele é o representante máximo da direita no Brasil. Mas, de novo, meu amigo, nós estamos tomando uma surra neste momento. Se a gente consegue empatar esse jogo, já é ótimo. Empatamos o jogo, beleza. Agora vamos partir para o ataque, vamos virar esse jogo nos próximos anos. É assim que funciona a política, não tem coisa de fazer assim, resolver todos os problemas do mundo. Nunca que isso vai acontecer. E, de novo, o único porém dessa história aqui, eu não sei se o Trump está nessa parada, se o Trump foi consultado sobre isso, se ele está de acordo com esse acordão. O pessoal aqui no Brasil fez o acordão e coisa e tal, mas arrisca sobrar Magnitsky para todo mundo do mesmo jeito, mais punição para o Brasil do mesmo jeito, né? Enfim, a pressão de bolsonarista funcionou e o Robson Bonin, que é comentarista da Veja, de extrema esquerda, está aproveitando que a esquerda está toda focada no julgamento do Bolsonaro, tá todo mundo olhando o julgamento do Bolsonaro. É incrível isso, cara. Eu não falei nada do julgamento ainda hoje. E nem sei se eu vou falar, tá? Talvez eu faça um videozinho pra falar, porque não tem novidade nenhuma. É aquilo que a gente já sabe, né? O Alexandre de Moraes falando um monte de merda, e, enfim, não tem nada. Mas, de qualquer forma, o ponto central aqui é que, enquanto isso, a movimentação está acontecendo. Tá a esquerda toda focada no julgamento do Bolsonaro, que não tem importância nenhuma no longo prazo, e o pessoal aqui está focando em realmente resolver esse problema, né? Centrão aposta em anistia para conquistar o apoio de Bolsonaro a Tarcísio. A minha visão é que o Tarcísio já tem o apoio do Bolsonaro, tá? Eu sei que o Eduardo Bolsonaro não quer, o Eduardo Bolsonaro, o pessoal ligado ao Eduardo Bolsonaro prefere o próprio Eduardo Bolsonaro ou outras coisas, mas, de novo, em política se tem que ter um arranjo, se tem que ter um acordo. O acordo é Tarcísio. E a tendência é essa, não precisa ficar preocupado. A direita está crescendo no Brasil, vai continuar crescendo nos próximos anos. Tarcísio é um ótimo nome para resolver esse problema que a gente tem agora. A gente precisa ganhar maioria no STF. Isso é o problema central, é o nó que a gente tem que desfazer para conseguir, de fato, fazer reformas mais à direita. Enquanto o STF for maioria de esquerda, não vai passar nada de armamento. Vocês sabem que não vai passar nada de armamento? Nada. Tem chance. Não adianta o Eduardo Bolsonaro ganhar a eleição 2027, querer liberar armamento, não vai passar no STF. Ah, mas aí ele vai tirar o pessoal do STF. Como que ele vai tirar o pessoal? Não tem como tirar o pessoal do STF. A única alternativa seria com impeachment do STF através do Senado. Se a gente fizer a maioria do Senado, pode-se fazer isso. E pode-se fazer com o Tarcísio também. Do mesmo jeito, impeachment do Alexandre de Moraes. Tendo o Tarcísio, tendo alguém do nosso lado, a gente consegue resolver os problemas todos até 2030. E com a anistia de Bolsonaro, Bolsonaro não vai estar mais preso, vai fazer a campanha dele, talvez não possa ser candidato em 2026, mas vai ser em 2030. Eu tenho certeza que Bolsonaro vai voltar ao Brasil ainda. Enfim, essa é a visão. Achei uma notícia excelente esse negócio aqui do PP e do União Brasil saírem do governo no dia do julgamento do Bolsonaro, né? Deixa claro, e é importante, eu espero que os jornais brasileiros noticiem isso mundo afora, que o pessoal avise o pessoal lá de fora que, olha só,
os principais partidos da base do governo Lula decidiram abandonar o governo Lula e apoiar Bolsonaro neste momento. Isso é uma coisa realmente muito importante.